Salve, salve turma! Estamos começando mais uma prosa com, aliás, mais uma temporada, terceira temporada do nosso podcast. Novos amigos, novos apoiadores, outros apoiadores, mas o lugar é o mesmo, a forma da gente conversar é a mesma. Estamos aqui abrindo essa temporada com o Sartori, Antônio Sartori, um sócio fundador da BraSoja, que fala para os nossos apoiadores Business Cowork, Cisplan Telemedicina, consultas médicas online com agilidade e qualidade, Center Móveis, Franco Persianas, Shields Beer, HZ Olhar Digital, Empório Móveis, Forte Mag, Barbearia Dom Leonço, Sítio do Galo e Ubá, produtora de conteúdo. Sartori, um prazer imenso tê-lo aqui. Sei que tu não é um cara midiático, mas é um cara que tem que contribuir com a população, com todo esse teu conhecimento em relação à agricultura de precisão e negócios voltados ao agro. Prazer tê-lo aqui, meu irmão. Alegria nossa participar do teu programa. Você faz um trabalho sério e isso para nós do agro é importante. O que você falou no resumo é o seguinte: o que eu tenho é 50 anos de história. Eu comecei nesse mercado em 1975, então eu já errei muito. Tu só aprende na vida com os teus erros, com os acertos tu não aprende nada. Cada erro é uma lição. Mas eu já vi muita empresa grande, boa, muitas indústrias, muitas cooperativas, muitos comerciantes, muitos produtores, muitas empresas do agro quebrarem, desaparecerem. Então, isso é uma bagagem de experiência acumulada muito grande e que nos dá condições de tomar cuidado no que a gente fala, no que a gente faz e como comercializa e como, principalmente, uma grande preocupação que eu tenho, como você comparte informações. Um dos grandes problemas que o agro brasileiro tem é excesso de informação, desinformação e fake news. O produtor ouve muito a mídia eletrônica, a televisão, dá muito valor, isso é muito perigoso. Nós não temos falta de informação, nós temos excesso de informações. E não ter uma noção de mundo, não saber como a roda gira, nos coloca numa situação de risco de não fazer uma boa comercialização, de não fazer uma boa tomada de decisão, de não definir uma boa estratégia. Definir estratégia não é definir o que fazer. Muitas vezes definir uma estratégia é definir o que não fazer. Então, o que eu tenho com esses 50 anos, o ano passado a BraSoja fez 50 anos, uma história bonita, de muita dedicação, muito envolvimento, uma dedicação total e absoluta, 7 dias por semana, o dia todo, não é das 8 às 18, não. Nosso envolvimento é total, o tempo todo. Não tem férias, o agro não tem como ter férias. Você faz eventualmente um break, um fim de semana, um feriadão, alguma coisa como isso. Mas precisa muita dedicação, porque a concorrência que nós aqui no Brasil sofremos com outros países, principalmente da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, nos deixa numa desvantagem muito grande. É bem simples, só um exemplo para começar a nossa conversa. A safra brasileira de grãos, esse ano, talvez chegue a 350 milhões de toneladas. A dos americanos não é 600, portanto, não é o dobro. O orçamento do MAPA, Ministério da Agricultura do Brasil, não chega a 10 bilhões de reais. Isso é menos de 2 bilhões de dólares. Você sabe qual é o orçamento do USDA, Departamento de Agricultura do governo americano? 219 bilhões de dólares. Nossa. Então, é brutal a diferença. Como é que você vai querer, quando se teve catástrofes climatológicas nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul, que o Ministério da Agricultura faça alguma coisa? Não faz, não. Não fez, não vai fazer por 2 motivos. Porque não pode, porque não quer, ou porque não quer, porque não pode. A opção é tua. Então, é muito difícil para o produtor. Os riscos que nós corremos no agro não são proporcionais
à receita, aos ganhos que eventualmente nós temos. E como o clima tem sido muito ruim para nós, uma pessoa, na sua existência, trabalha mais ou menos dos 20 aos 70, dos 25 aos 75, 50 safras. No Rio Grande do Sul, tranquilamente vocês têm 15 problemas de safra de clima, fora problemas de câmbio, de política, ou seja, tranquilamente você tem 20 problemas numa existência, ou seja, 20 prejuízos. Daí vocês têm que trabalhar mais 20 anos para cobrir os 20 anos de prejuízo. E normalmente quando você ganha, ganha pouco, quando perde, perde muito. Resumo da ópera. Você passa uma vida trabalhando 50 anos para ganhar 10. Isso não é justo, isso não é reconhecido, por isso que nós do agro temos obrigação de passar para a sociedade é desinformada, é equivocada, e dois terços, tanto faz se é 66% ou 68% da sociedade urbana não tem noção do que é o agro, do trabalho, do que é o leite. Tirar a vaca do leite, tirar leite da vaca 365 dias por ano. O que é plantar uma lavoura de milho e ver a chuva não vir e a lavoura secar? Chover depois que já é palha, na soja, no arroz, tudo, a pecuária, fruticultura. Então, é muito difícil a nossa realidade, mas as perspectivas são boas, porque o mundo não vai parar de comer. Nós temos uma população no mundo hoje de 8 bilhões e quase 300 milhões de pessoas. E daí você ouve falar, mas o Brasil vai colher 180 milhões de toneladas de soja, e daí vai ter muita soja, não vai ter comprador. Ora, o crescimento vegetativo, quanto a população cresce todos os anos, é bem menos do tempo de nossos pais, nossos avós. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Não sei quantos eram na tua família, mas antigamente era 5, 6, 7, 8 filhos. Hoje é 1, 2 e olhe lá, 2 é o limite. Então, mesmo com esse baixo crescimento vegetativo da população, a população global cresce 1,1% ao ano. 1,1% sobre 8 bilhões e 300 significa que cada ano no mundo nasce perto de 200 milhões, morre 100 milhões e todos os anos cresce 100 milhões de pessoas, o tamanho do planeta. Ou seja, a cada 6 meses nós temos uma Argentina, que são 45 milhões. Eu quero comer, eu quero beber, eu quero morar, eu quero vestir, eu quero estrada, eu quero infraestrutura, eu quero uma casa, eu quero energia, eu quero viajar, eu quero escola para os filhos. Então, a demanda é crescente. Só falando no crescimento total da população. Mas o mais importante, e que merece uma análise, é que se a população hoje é 8 bilhões e 300, quase 40% está na linha da pobreza. Não tem poder aquisitivo. Não come tanto nem tanto quanto precisa. Então depende de políticas econômicas, de política, não de politicagem. A política é uma arte bonita e necessária, e nós precisamos dos bons políticos, não dos safados que fazem politicagem e não entregam aquilo que nós precisamos. Mas se você me deixar falar, eu vou até o fim do programa falando. É melhor você conduzir com a orientação que você achar melhor. Sartori, primeiro, realmente, tudo que tu falaste é uma aula e a gente fica até receoso e se tu não abre espaço para a gente te fazer perguntas, porque realmente é uma aula e todo mundo que estará ouvindo esse programa vai estar aprendendo e muito. Sartori, mas me conta lá no início, porque tu foi um dos precursores da soja no estado. Essa história tua é muito legal, a gente conversou em outro momento, da tua passagem pelos Estados Unidos. Tu era um jovem, tu era um gurizão na época. Conta essa história para nós, Sartori. Olha, Júlio, vamos falar bem curtinho sobre ela, porque eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal. Tanto que você não encontra nada meu na mídia,
eu raramente no Instagram boto um comentário sobre o mercado de soja, como ultimamente o último comentário que eu botei é sobre os estoques de soja, que o mundo todo diz que os estoques de soja são muito grandes. Não é verdade. Não é verdade. Porque você tem 44 milhões dos estoques mundiais de soja estão na China. Isso é uma existência estratégica. Ele não vem para o mercado. Olha a quantidade de ouro que tem no mundo. E pela fantástica quantidade de ouro que tem nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Suíça, um pouco no Brasil, na Inglaterra, ao redor do mundo, só porque tem muito ouro, o preço não cai, o preço está subindo. Então, esta existência estratégica, todos os anos, a China mantém alguma coisa um pouco mais do que 40 milhões. E ele não pressiona o mercado, porque ela não pode correr o risco. Quem tem uma população como ela tem, de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, não pode correr o risco de ter um problema climatológico como nós temos assistido aqui no Rio Grande, quebrar a safra e ficar refém da importação dos americanos. O que os americanos fariam com ele? Torcem o pescoço deles. Por quê? Porque alimento é poder. Só o Brasil que ainda não entendeu que alimento é poder. Basta ver todas as grandes guerras que aconteceram na história da humanidade, elas começaram onde? No estômago, quando falta comida. Quando eu comecei nesse mercado em 75, eu vi a maneira como se comercializava, uma maneira muito equivocada, muito mal feita, e eu comecei em abril, quando chegou no meio do ano, eu fiz 3 meses de inglês, 3 de francês, 3 de alemão, chegou no final do ano, vendi minha Brasília amarela, fui para a Europa, trabalhar numa corretora em Hamburg, no norte da Alemanha, aprender um pouco como é que os europeus trabalhavam. De lá fui para Nova York, de Nova York para Chicago. Meu dinheiro deu para 58 dias. E lá trouxe um acordo da Bolsa de Chicago. Foi a primeira corretora aqui do Rio Grande do Sul a operar diretamente na Bolsa de Chicago. Nós começamos a ser competitivos. E como o gap, a diferença de informações, de conhecimento era muito grande, nossa, aqui com os americanos, com os europeus, eu comecei a organizar viagens, fiz mais de 30 viagens, grupos de 8, 10, 12, indo para os Estados Unidos para conhecer as lavouras, entender quantos grãos por metro, a distância entre linha. Naquela época não tinha plantio direto, então tinha o flexibar, tinha regular a altura do flexibar, e nós fomos lá buscar conhecimento. E com isso o Rio Grande começou a ser bem mais competitivo. Olha o que era em 75 a produtividade, 25 sacos por hectare. Hoje, lavouras de ponta é 75, é 3 vezes mais. Entende? Então, a gente fez mais de 30 viagens, a ProSoja nunca cobrou um tostão de ninguém. O nosso entendimento é que quando chega um ponto na vida que você tem noção da sociedade, você passa a ter responsabilidade perante a sociedade. Eu sou bonzinho com o agro? Não, eu sou interesseiro. Eu sou um cara muito interesseiro. Eu quero que o agro vá bem, porque o agro indo bem, eu vou bem junto. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho mulher, eu tenho netos. Eu tenho que me preocupar com o futuro deles. O meu futuro eu fiz. Nunca gastei tanto quanto eu ganhei, sempre um pouco menos. Tenho minhas pequenas reservas. Me controlo para administrar elas com coerência, bom senso, para não perder poder aquisitivo, mas me preocupa o que vem pela frente para meus filhos, para os netos, para o Brasil. Claro. Então nós precisamos, por isso que a gente tem, você sabe, todas as quartas-feiras eu tenho um programa com o Rogério Mendes na Guaíba, já fazem 6 anos, para dizer para os urbanos coisas simples, como, por exemplo, o ovo não sai da caixinha do supermercado, sai do cu da galinha. E parece que as pessoas não sabem disso. Tu tem que dizer o óbvio, dizer a importância do que é um pecuarista, um agricultor, quem planta frutas, quem planta verduras, né, quem cultiva oliveiras, quem tira o leite. Então, você faz um trabalho muito sério, eu te acompanho.
Por isso a gente está junto, conversa bastante, troca ideias, troca as informações, porque isso é um ponto muito importante para nós do agro, termos informações confiáveis para tomarmos decisão. Sabe que quarta-feira tu tocaste já num assunto que era o meu próximo assunto. Quarta-feira, às 7 da manhã, mais ou menos, aproximadamente lá pelas 7 da manhã, na Guaíba, com o Rogério Mendelso. O Rogério que veio da Band, e eu comecei a te acompanhar lá na Band. Eu acho que tu começaste na Band com o Rogério, né, Sartori? E é um comentário, é um espaço que interliga tanto o agro, mas principalmente leva informação do agro para a comunidade, principalmente a comunidade urbana. E é sensacional porque é uma linguagem simples, fácil de entender e uma realidade que muitas vezes é dura, que é a realidade do agricultor, mostrando para o agro que não é bem assim, mostrando para o urbano que não é bem assim as coisas, que as coisas... Olha, Jandir, quem é como eu, filho de colonos do interior de Caxias do Sul, da 7ª Légua, meus avós são imigrantes italianos que fugiram da Europa, do norte da Europa, da região do Vêneto, depois de uma sequência de muitos anos de seca, e vieram para a América porque aqui tinha terra, sol o ano todo, chuva o ano todo, só que não contaram para eles os políticos que tem aqui. Gente, então aqui é sopa de galo magro. Como a gente tem no DNA, nossa história, né, a vivência com a terra, uma ligação atávica com a terra, a gente fala a língua do produtor e eu fico muito satisfeito de levar informações confiáveis para o produtor. Porque o produtor erra muito na comercialização. E você pega, por exemplo, se nós tivermos uma safra de grãos normal, que esse ano não vai ser, a soja já quebrou, a estimativa inicial de safra de soja era ao redor de 24 milhões de toneladas, não colhe 20. Tem lugar que está bem, mas tem lugar que está muito ruim. Então, é um prejuízo muito grande. São mais de 4 milhões de toneladas de quebra. Isso aí é para mais de 8 bilhões de reais a menos no bolso do produtor. Uma safra normal no Rio Grande do Sul é ao redor de 40 milhões de toneladas, são 700 milhões de sacos. Cada R$1 a mais ou a menos que o produtor vende seu saco de soja, de milho, de trigo, de arroz, é 700 milhões a mais ou menos no bolso do produtor. Então é muito dinheiro. São cifras astronômicas. E esse ano, com o preço que está o arroz, uma desgraça, com o preço que está o milho, 50 e poucos reais, o trigo 50 e poucos reais, o arroz um pouco mais de 50 reais, a soja 115, 116 reais. Se tu não tem alta produtividade na soja, 75, 80 sacos, a conta fecha. Mas nas outras culturas, trigo, milho, arroz, a conta não fecha. Então, esse ano, a preocupação que tem que ter o produtor é sobreviver. Não é um ano de ganhar dinheiro. A não ser que aconteça um fato novo pela frente, que sempre pode acontecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra. O que está acontecendo no mundo é uma guerra. Até o começo do ano passado, os Estados Unidos, o maior orçamento que ele tem é o Ministério da Defesa. O segundo orçamento é o USDA, Departamento de Agricultura. O Trump mudou no final do ano o nome de Ministério da Defesa para Ministério da Guerra. Porque o que ele está fazendo é uma guerra comercial. Ou guerra é só com armas, só com baioneta. Não. É uma guerra comercial. São conflitos geopolíticos que trazem consequências. Bota a tarifa, tira a tarifa, aumenta a tarifa, ameaça, invade, entende? Então, é um momento muito difícil. Agora, com crise, sem crise, o mundo não vai parar de comer. A demanda vai continuar. O que pode, deve fazer o produtor? Focar na produtividade. Ele não pode mexer com o clima, não pode mexer com a Bolsa de Chicago, não pode mexer com a taxa de câmbio, não pode mexer com a política.
não pode mexer com a geopolítica, que é o conflito entre as nações, mas ele pode e deve mexer na produtividade, cuidando do perfil do solo. A irrigação, sim, irrigação é um sonho. 20% da área agrícola do mundo é irrigada e produz 40% dos alimentos. Como é que nós vamos fazer irrigação? Exato. Primeiro, que a topografia aqui não é plana toda ela. Segundo, muito minifúndio. Terceiro, não tem reservação de água. Quarto, não tem energia elétrica. Quinto, o produtor está descapitalizado. Sexto, ele não tem acesso a linhas de crédito. Sétimo, juro é muito alto. Oitavo, a legislação melhorou, mas ainda continua sendo muito ruim. Isso é uma utopia. Tanto que a soja, de uma área plantada de 7 milhões e 700 mil hectares, é 300 mil de irrigado com soja. É muito pouco, é quase nada. É um sonho utópico. Tomara que a gente consiga, com preços melhores, com safras maiores, o produtor voltar a se capitalizar, mudar a legislação, cair os juros. É todo um pacote que tem que acontecer para o produtor começar a irrigar para minimizar o risco climatológico, porque o clima vai continuar. Olha o que aconteceu ontem à tarde, por exemplo, em Nova York, o prefeito anunciando, veio o maior temporal, a maior nevasca para Nova York no dia de hoje, e é terça-feira, nos Estados Unidos, o maior dos últimos 150 anos, entende? Olha o que está acontecendo no México, mataram um capo lá e a confusão social é terrível, e no mundo todo é a mesma coisa. Então tem muita coisa por acontecer esse ano, eleições no Brasil, tomara que o brasileiro tenha o bom senso e coloque lá em cima um político que pense em nós e não no partido, e não no seu bolso, e nós possamos ter, daqui para frente, condições de sermos mais competitivos com o resto do mundo. Sartori, encaminhando para o final, porque eu sei que o teu tempo é corrido, é disputado, mas diante de tudo isso que tu falaste, como produzir mais, o nosso produtor, como produzir mais, consequentemente gerar mais renda, dentro de um cenário de clima, principalmente agora vou falar um pouco de clima, que está se avizinhando um El Niño, agora nos próximos meses, e já para o próximo ano já tem uma possibilidade de Laninha no início do ano. Como produzir mais diante disso tudo? Olha, não estou contestando a tua informação, você é um camarada muito bem informado, mas eu acho que clima no Brasil e no mundo 24 horas é longo prazo. Ponto número 1. Ponto número 2. Nós estamos saindo de uma laninha, que foi uma laninha fraca, mas aconteceu, existiu. Tem uma possibilidade de 50% de ter o El Niño na metade do ano, no final do ano. Historicamente, quando se tem o El Niño, tem chuvas acima do normal no sul da América do Sul, o que para nós seria bom. Mas como é 50%, talvez não tenha o El Niño, não tenha o Laninha. Sabe o que vai ter? Lá nada, ninguém sabe nada. Então, olha aqui, ó, meteorologia. Tem alguns camaradas aqui em Porto Alegre que chegam a ser ridículos. Vai chover na metade do segundo tempo do Grenal. Você tá brincando, entendeu? Todas as previsões que a gente entra em todos os aplicativos que se tem para antecipar o que pode acontecer com o clima, nossa grande preocupação no momento, erram muito, 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 muito. O que pode fazer o produtor? Sabendo que o risco climatológico é crescente, ele pode e deve fazer rotação de cultura, cobertura de inverno. Nós não podemos plantar uma área de soja de quase 7 milhões de hectares e não ter irrigação de 5%. E fazer soja em cima de soja, em cima de soja, milho é menos de 1 milhão de hectares. Tem que fazer como faz o americano, um ano soja, um ano milho, um ano soja, um ano milho, e cobertura de inverno, para que o sistema radicular, o perfil do solo, tenha mais profundidade e com isso a gente consiga buscar nutrientes, buscar umidade com mais profundidade e não numa camada de 20, 30 centímetros, que é muito superficial
e torna a lavoura com um risco muito grande. A terra precisa ter um colchão, uma palhada, que só se consegue com rotação de cultura. É simples o que eu estou dizendo? Sim, mas é fundamental, é elementar, é necessário e no curto prazo o produtor não tem opção 2. Tem que fazer tanto quanto ele pode rotação de cultura e cobertura de inverno. Depois de toda, eu acho que podemos finalizar por aqui porque a aula foi sensacional. Sartori, muito obrigado por o teu tempo, tu ter cedido esse tempo para nós aqui. Tu sabe que o canal está de portas abertas para ti, porque é uma pessoa que traz informações fidedignas e para nós isso é fundamental, porque traz para um espaço do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que é plantador, que é trabalhador e que sofre bastante com todos esses fatores, tanto climatológicos, políticos, econômicos, e ter uma pessoa como tu trazendo essa informação para nós é de tirar o chapéu. Muito obrigado, meu irmão. Quiser fazer as últimas considerações? Obrigado você. Eu participei do teu programa com alegria, porque eu sei que o teu trabalho é sério, você faz um trabalho responsável, consequente, você se preocupa com o produtor. Eu tenho muito respeito e admiração em relação a quem produz riqueza no Brasil. Eu dependo do agro, eu vivo o agro, a minha vida é o agro, me dedico para o agro o tempo todo, fazendo palestras, viajando, estando junto, conversando o tempo todo. Um abraço, um beijo no coração de quem produz riqueza no Brasil, meus respeitos aos homens, às mulheres e ao futuro, que é essa gurizada nova que vem com força e vão ser melhor que nós. Até porque não é difícil ser melhor que nós. Sartori, um abraço, querido. Fica com Deus aí. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Boa semana para todos. Tchau, tchau.